Um Lobisomem Americano em Londres é um dos melhores filmes de terror dos anos 80 e um dos melhores de lobisomens, sendo um filme revolucionário na época pelos seus efeitos especiais, além das mudanças da aparência do lobisomem, que nos filmes anteriores tinha sempre uma forma humanoide e andava de duas patas. E aqui ele se parece mais com um lobo e anda em quatro, com essa forma recebendo o nome de forma Expo, sendo bastante influente em outras produções e acabou ganhando uma sequência nos anos 90, que infelizmente não ficou tão boa. Em que nesse vídeo irei trazer o resumo e análise dos dois filmes, começando com o primeiro, O Lobisomem Americano em Londres, sendo a produção entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, e lançado em 1981, sendo escrito e dirigido por John Landis, em que o enredo do filme acompanha dois mochileiros americanos, o Jack e o David, que estão viajando pelo interior da Inglaterra, passeando pelos pântanos locais, mas ao anoitecer, eles decidem parar num bar local, chamado O Cordeiro Massacrado, um nome bastante aconchegante. E ao entrarem, todos já começam a olhar estranho para eles. Então os dois pedem uma bebida e comida, e acabam percebendo que na parede tem um pentagrama, que se lembram que é o símbolo do lobisomem nos filmes de terror. Mas com dúvida, o Jack pergunta para que serve o pentagrama. Com isso, todos os residentes ficam incomodados e pedem para eles irem embora, algo que eles fazem para não piorar a situação. Mas antes de saírem, eles avisam para ficarem na estrada, se afastarem dos pântanos e terem cuidado com a lua cheia. E o Jack e o David então continuam sua viagem, mas ao começarem a ter uma conversa aleatória, sem perceberem, eles saem da estrada e começam a ouvir um uivo, uma fera ao redor deles. Desesperados, eles saem correndo, mas acaba surgindo o lobisomem, ataca e mata o Jack. Depois avança contra o David e é salvo pelos homens do bar, que havia seguido eles, e conseguem matar o lobisomem, que morto volta à sua forma humana. E o David ferido é mandado para o hospital de Londres e acorda 3 semanas depois. Ele é então interrogado por um inspetor de polícia, que diz que ele e o Jack foram atacados por um lunático fugitivo, que matou o Jack e o feriu, mas acabou sendo morto a tiros, algo que o David discorda, porque tem lembranças de quem os atacou foi um animal gigante, um lobo. E no hospital ele conhece a enfermeira Alex, que passa a ter uma afeição por ele. Mas com o passar dos dias, o David passa a ter pesadelos horríveis envolvendo lobisomens, e também passa a ser visitado pelo espírito do Jack, que explica para ele que os dois foram atacados por um lobisomem e que todos que são mortos por um lobisomem se tornam mortos-vivos, amaldiçoados a vagarem pela terra sem descanso, até que a linhagem do lobisomem seja quebrada. Ou seja, o David, que foi ferido, na próxima lua cheia se transformará num lobisomem, e que precisa se matar antes que se transforme para não matar mais pessoas, e para assim o Jack descansar em paz. Algo que o David discorda por achar que é apenas uma alucinação. E após ter alta do hospital, a enfermeira Alex convida para ficar um tempo no seu apartamento. O David concorda e ao chegarem lá, passam a ter relações sexuais. Mas à noite, o David recebe mais visitas do Jack, avisando que ele deve se matar. Mas o David continua ignorando. E no dia seguinte, quando o Alex vai trabalhar, ele fica no seu apartamento e ao anoitecer, surge a lua cheia. E o David tem a sua primeira transformação em lobisomem. Uma transformação bem longa e dolorosa. E sai pelas ruas de Londres fazendo vítimas. E ao amanhecer, ele acorda nu num zoológico, conseguindo pegar umas roupas e voltar para o apartamento de Alex, que fala para ela que não se lembra do que aconteceu na noite passada. Mas ao ouvir a notícia de assassinatos cometidos por uma fera gigante, ele passa a acreditar que tudo que o Jack falou é verdade, e que ele é mesmo o lobisomem que está matando pessoas. Em desespero, ele tenta se matar, mas não tem coragem, e acaba vendo Jack novamente indo para um cinema pornô. E lá dentro, ele encontra o Jack e as outras vítimas que ele cometeu, que exigem que ele se mate para todos ficarem em paz. Mas logo de novo, anoitece, surge a lua cheia, e o David se transforma novamente no lobisomem, e mata as pessoas do cinema. A polícia surge, mas ele também os ataca. Então eles o prendem dentro do cinema,
mas ele foge e passa a matar mais pessoas, e gerando vários acidentes. Então aparece a polícia com armamento mais pesado e conseguem encurralá-lo num beco. E Alex, que passou a acreditar que ele é mesmo um lobisomem, chega no local para ver se consegue falar com David, mesmo assim transformado, mas sem sucesso. Ele avança contra ela e é morto a tiros pela polícia, voltando à sua forma humana. E fim de filme. Então, é um excelente filme de lobisomens e um dos melhores, o meu segundo favorito, com ótima produção, um bom roteiro bem criativo, sabendo mesclar perfeitamente bem terror com humor negro, além de referências a outros clássicos, como o Lobisomem de 41 e A Maldição do Lobisomem de 61. E os filmes da Hammer em geral, mostrando essa população cheia de superstições que cria todo o clima para o filme. Além das novas mitologias, a aparência do lobisomem bem ameaçadora e criativa, sem a forma humana, um lobo gigante e assustador, todo esse estilo de pessoas que são mortas se tornarem mortos-vivos, que gera também momentos grotescos e hilários, como os mortos pedindo para o David se matar, vá lá se enforcar, pegue uma arma e atire em você mesmo, tome alguns remédios e o escambau. As partes dele nu, pegando as roupas e roubando os balões do menino, e depois o menino vai falar que um homem nu roubou seus balões, além, claro, dos momentos tensos de terror. Todo o começo envolvendo eles andando no pântano tem um suspense bem angustiante, além de surgir um bom jumpscare, aquele susto repentino. O ritmo é muito bom, além de aprofundar muito os personagens, os medos e traumas do David com as cenas de pesadelo, que por ser judeu ele começa a sonhar com lobisomens nazistas invadindo sua casa e matando ele e sua família. Uma cena bem pesada, tendo mortes sangrentas com uma boa quantidade de gore. O filme teve censura, com algumas partes cortadas, mesmo assim ainda é um filme violento. E claro, a melhor transformação de lobisomem da história, com os efeitos realizados pelo mestre Rick Baker, em que aqui nada de transformação rápida, aqui é bem detalhado, mostrando como é doloroso a transformação, os ossos se alongando, criando pelos, as garras saindo das unhas, rasgando a pele, o rosto se alongando, as presas crescendo, e funciona até hoje. E dá um banho em muitos efeitos digitais, além da maquiagem do Jack morto-vivo, e também é bem grotesco, mostrando os ferimentos e sua decomposição. Uma ótima trilha sonora, com músicas remetendo a lobisomens, o David Naughton, que faz o David, e o Griffin Dunne, que faz o Jack, estão ótimos. Os dois têm uma boa química como amigos, e o David é bem carismático. E você começa a torcer por ele e a sentir pena quando ele se transforma, mata, e o seu final quando ele morre. E a Jenny Agutter faz a enfermeira Alex, também tá legal. Em que colocaram esse romance, mas até que não é brega, e funciona para o filme. Mesmo assim, a cena de sexo entre os dois gerou polêmica em alguns lugares, como nos Estados Unidos, porque o David Naughton é a garota propaganda de uma bebida chamada Dr. Pepper. E por causa dessa cena com ela, a Dr. Pepper encerrou o contrato com ele, porque mortes e mutilações pode, então não pode cena de sexo. Então, é um clássico dos anos 80 e um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, e merece ser conferido. Eu dou a ele então a nota 10. Na época, nas bilheterias, ele foi um super sucesso, ganhando mais de 60 milhões de dólares e elogios da crítica. E na época ganhou o Saturn Award de melhor filme de terror do ano, além de ser o primeiro filme a ganhar o Oscar de melhor maquiagem, dado para o Rick Baker. E quem adorou o filme foi o Michael Jackson, tanto que chamou o John Landis e o Rick Baker para fazerem o seu icônico clipe Thriller. E por conta de todo esse sucesso, eles pensaram em fazer uma continuação. E foi lançado em 1997, Um Lobisomem Americano em Paris, em que o diretor original, John Landis, estava envolvido no projeto, mas acabou sendo tirado do projeto porque o estúdio não gostou do seu roteiro. E o filme acabou sendo escrito pela dupla Tim Burns e Tom Stern, que mudaram a história, criando novos personagens, e foi aprovado pelo estúdio, com o filme tendo um orçamento de 25 milhões de dólares, e a direção indo para Anthony Waller. Em que o enredo do filme segue o turista Andy, que junto com seus dois amigos, Brad e Chris, viajam para Paris, na França, em que eles entram na Torre Eiffel à noite, quando não está ninguém, para o Andy fazer um salto de bungee jump. Só que no local,
surge uma mulher chamada Serafine, que tenta se matar pulando da torre, mas o Andy pula junto e consegue agarrá-la, já que estava com seus pés amarrados na corda de bungee jump. Mas ele acaba batendo a cabeça e acordando no hospital no dia seguinte, e pede para seus dois amigos procurarem ela, porque viu que ela estava com a carta que foi deixada no jardim lá perto da torre, e com muito esforço, os dois encontram a carta e conseguem localizar onde ela mora, que na verdade ela é filha do David e da Alex do filme anterior, e tenta de todas as formas afastar o Andy antes que ele se machuque, mas ele, por ser um pamonha, não aceita. Ele quer porque quer sair com ela, ou seja, ele é gado demais, e nesse caso é literalmente porque os humanos são o gado dos lobisomens. Então ele sai com ela, mas não dá muito certo, mas depois ele vai visitá-la novamente. Só que lá encontra outro homem chamado Claude, que se diz ser amigo da Serafine, que convida o Andy e os seus amigos para uma festa que vai rolar num clube, chamado Clube da Lua. E os três aceitam, só que na verdade o Claude também é um lobisomem, que é líder de um clã inteiro de bestas, que atraem turistas para essa festa particular, servindo de refeição. E lá na festa, eles começam a se transformarem em lobisomens e a massacrar os convidados. A Serafine chega e tenta salvar o Andy, mandando ele embora. Ela também acaba se transformando, o Chris consegue fugir, mas o Brad acaba sendo morto por um lobisomem. E o Andy, antes de escapar, acaba sendo mordido, acordando no dia seguinte na casa da Serafine, que conta para ele toda a história, de que ele foi atacado por um lobisomem que logo se transformará em um deles. Mas o Andy não acredita, achando com a piada. Mas após ver a fantasma da mãe dela, Alex, ele foge com medo e encontra o fantasma do Brad, que fala a mesma coisa, e que o Andy também se transformará num deles. E o Brad agora é um morto-vivo que só pode descansar se o lobisomem que o matou for morto. E a única maneira do Andy se curar é matando o lobisomem que o mordeu e comer o seu coração. Mas ele continua achando com a brincadeira e apenas a alucinação da sua cabeça. Só que logo seu corpo começa a mudar, seu olfato e audição ficam mais apurados, e conhece outra turista chamada Amy. E os dois saem juntos, indo para o cemitério, ter relações sexuais, mas logo a lua cheia aparece, o Andy se transforma, mata a Amy, e também um policial que seguiu os dois, acordando nu no dia seguinte do lado de fora. E é preso pela polícia, que o leva para o necrotério para ele ver suas vítimas, encontrando também o espírito da Amy, que está zangada com ele por ter matado ela, que precisa morrer para ela descansar. Mas aí também surge o Brad, que diz que precisa dele para ele matar o lobisomem que o matou. Aí vem uma confusão, o Andy consegue fugir da polícia, encontrando mais uma vez a Serafine, que agora acredita nela, e que seu amigo Chris foi levado pelo Claude e seus homens. Ela explica que é filha de lobisomem que nasceu com essa maldição, e que seu padrasto tentou achar uma cura para ela, mas ao injetar nela essa suposta cura, na verdade piorou a situação. Ela se transformou na mesma hora, matou sua mãe Alex e feriu seu padrasto. E essa substância é usada pelo Claude e seus homens para se transformarem na hora que quiserem, e que vão usá-la em mais uma festa cheia de turistas americanos. Mas o Andy chega na festa e lá também está preso o seu amigo Chris, e consegue soltá-lo. Mas o Claude e seus homens passam a se transformar e matarem as pessoas. A polícia também chega e começa um confronto, matando vários lobisomens a tiros. O Andy consegue matar o lobisomem que matou o Brad. Com isso, ele consegue descansar em paz. O Claude foge para o metrô e lá ele também toma injeção, se transformando, mata mais pessoas, invadindo o trem. O Andy descobre que foi ele que o mordeu, começando uma briga com o Claude, que volta à forma humana após a substância passar o efeito. O Andy pega uma das injeções, injeta nele, se transformando e mata o Claude, comendo seu coração e finalmente se curando. E decide ficar junto com a Serafine, e se casam em cima da Estátua da Liberdade. E os dois juntos pulam num bungee jump. E fim de filme. O filme também tinha um final alternativo, e os dois tinham um bebê lobisomem. Então, um lobisomem americano em Paris é uma sequência tenebrosa e estraga tudo que o original fez. O roteiro é ruim, a direção, a história não faz nenhum sentido, os personagens são chatos, o Andy não tem um terço do carisma do David, e os seus dois amigos não chegam aos pés do Jack. Aqui tenta ter um romance forçado, que no original funcionava, aqui é uma bagunça,
No original, eles colocavam humor negro bem interessante, já que é um humor pastelão bem ridículo, com cenas bem vergonhosas. Também estraga a mitologia do original, porque nesse daqui eles enfiam uma cura, porque é dito que se você matar o lobisomem que te matou, você já descansa em paz, e se você matar e comer o coração do que te mordeu, você se cura. Então o Jack e o David sofreram à toa, porque o lobisomem que matou o Jack no primeiro filme acabou sendo morto, então já era para ele descansar em paz. E o David era só comer o coração do lobisomem que o atacou e pronto. É claro que ele fica umas 3 semanas internado no hospital, o corpo já devia estar apodrecendo, mas o coração eu acho que ele estava intacto. Era só ter colocado essa cura e pronto. O filme também tem furos, já que não explicam se a Amy conseguiu ficar em paz, porque o Andy não morreu, foi apenas curado, então não mostra se ela ficou em paz ou se continuou como morta-viva. E também não explica se a Serafine encontrou uma cura. Então tem muita coisa mal trabalhada no filme. E os efeitos aqui são tenebrosos. As transformações e o visual dos lobisomens é ridículo. Uma computação gráfica tosca dos anos 90. Que na época já é ruim, imagina hoje em dia. Eles tiveram um orçamento maior que o primeiro, mas só puderam fazer isso aqui. O pior é que o design deles até que é ameaçador e são gigantes, e conseguem andar em 2 patas e também em 4. Se tivessem usado efeitos práticos e animatrônicos, teria ficado ótimo. Além do filme ter muita pouca violência. As mortes são todas off-screen, fora da câmera, os lobisomens só pulam nas pessoas e pronto, já morreu. Essa coisa da Serafine ter sido filha do David e da Alex é só pra tentar juntar os 2 filmes, só que mal mencionam isso na história. Agora, o acerto do filme é que pelo menos ele é curto e pode ser assistido pelo menos uma vez se não tiver nada melhor para fazer, ou se você for menos exigente, e se não tivesse esse peso de ser uma sequência de um clássico, mas como sequência é desastroso. Na minha opinião, fique apenas com o original e pronto. Eu dou a ele a nota 3. Na época, ele foi um fracasso de bilheteria, mal se pagou, e as críticas foram mistas a negativas. Só que recentemente veio a notícia de que eles planejam fazer talvez um remake do original. Uma péssima ideia. Seria melhor eles fazerem uma continuação, mas sem cometerem os mesmos erros dessa sequência. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram os 2 filmes e para vocês qual é o melhor. Até o próximo e tchau!